Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E o Cão leu mais um livro de um autor russo que foi o primeiro prêmio Nobel da literatura russa. Sim, Ivan Bunin. Hoje eu vou falar desta pequena novelinha, prosa, tem 110 páginas. Só que eu já trouxe resenha do Bunin aqui no canal antes, que é este livro aqui, Dias Malditos. Eu não vou fazer um paralelo, mas só para você saber, se é sua primeira vez aqui, você não viu este vídeo, pois assista, porque aqui são os diários do Bunin entre os anos 1918 e 1919. Durante 2 anos, logo após a Revolução Russa, ele escreveu esses diários que chegaram para nós há pouquíssimo tempo. E aí é um linguajar bem curto, reto, direto, e ele assim é total anticomunista, porque ele viu o socialismo começar a ser implantado, e aqui está Dias Malditos, né? Pelos quais ele passou. Pois bem, por que eu disse isso? Porque daqui ele consegue logo ir embora, para a sorte dele. Ele tretou com Mayakovsky e com Gorky. Eu não li nada de nenhum desses dois autores, mas tem livros por várias editoras, tenho vontade de ler. Mas o Gorky e ele ficaram na disputa para ganhar o prêmio de 1933. Tô falando isso porque agora acabou de sair a sul-coreana, né, que foi laureada. Quando eu ler, eu tenho um livro dela aqui, quando eu lê-lo, eu farei a resenha, enfim. Ainda não li. E não é a vegetariana. Esse tá na minha wishlist, mas não foi ele o escolhido. Pois bem, por que eu tô falando isso? Porque como é a Academia Sueca que escolhe quem serão os laureados, Gorky não ganhou, e ele era queridinho de Stalin. E por que o Bunin ganhou, sendo que ele nem escreve tão bem assim? Isso segundo os estudiosos, tá, gente? Não é segundo a minha opinião, porque eu não li Gorky. Talvez um dia lá na frente. Arthur e Ivo, de novo isso. Desculpa, gente, aqui o Ivinho que nunca aparece, ou raramente aparece, tá doente, eu passei uma pomada e o Arthur quer lambetear. Bom, pois bem. E aí, até... Bom, agora é porque eu fui fazendo umas pesquisas, mas não foi o Boris, que é o tradutor direto do russo, quem exatamente disse isso, mas que a escrita do Bunin nem é tão boa assim, vamos colocar assim, nos meus termos, com toda uma licença pedida, quanto a do Gorky. Mas, como a Suécia queria meio que dar um recado para a União Soviética, decidiu laureá-lo. Eu gostei muito dos Dias Malditos, parece que tem um outro que está sendo lançado agora, de não ficção, e tem este aqui dele de prosa, e eu tenho um de contos também que eu vou trazer ao longo das próximas resenhas. Pois bem, porque eu disse isso também justamente pela sul-coreana, mas aí na resenha eu falo, eu achei interessante, né, essa questão, alguém da Coreia do Sul, em que a cultura está vindo com mais potência, digamos assim, né, no sentido K-pop está aí dominando a molecadinha, enfim, coisas de lá estão sendo exportadas, é um modo também de jogar luz sobre a literatura daquele lugar. Então eu gostei, mas lá eu falo. Então aqui foi isso. Vamos lá. Se eu gostei, é a minha primeira leitura, não vou nem mentir para vocês, foi de novembro de 20. E aí eu reli inteiro, porque em 20 eu não tinha gostado. Você vai falar, mudou de ideia? Bom, 4 anos se passaram, a gente tem novas experiências, a gente lê outras coisas, outras vivências, enfim, muita coisa acontece em 4 anos, mas eu continuo não gostando. E assim, eu tenho todo o respeito, foi bom eu ter feito, embora eu não seja fã de releituras, mas foi bom ter feito depois deste. Até porque, vamos lá, eu vou falar deste. Esse é narrado em terceira pessoa, e foi no exílio, ele conseguiu escapar então da Rússia, e ele já estava morando na França, e aí aqui foi o primeiro livro dele que ele escreveu. Me espantaria, se alguém falasse que não era o mesmo autor, eu acreditaria. Porque aqui, talvez por ser diário, é reto, direto, sem frufru nenhum. Aqui, você vai falar um livro para qualquer um? Então, gente, nunca se enganem pelo número de páginas. É 110, 112, 115 páginas.
que é arrastado. Se você gosta de... Eu vou dar o tom. Se você gosta de uma linguagem... Eu gosto, mas aqui eu achei que foi demais. Demais. Eu vou falar uma parte sem spoiler e depois eu vou fazer uma análise psicológica bem rasa para você que não tenha interesse. Mas não recomendo iniciar a literatura russa por aqui. Porque é arrastado, tem aquele monte de nome russo e dá a impressão, então, por que eu não gostei, assim, eu não queria não ter gostado, né? Talvez pelo título eu esperava e continuei esperando mais, mas não foi o que foi visto. É uma tragédia. De amorzinho aqui não tem nada. Na verdade tem, vamos lá. Por parte sempre. O amor de Mitya. Mitya é o diminutivo, que isso em todo livro russo tem-se bastante, está logo na primeira página, nas notas de rodapé. Isso é bacana dessas edições da editora 34. É diminutivo de Dmitri, um tipo nome bem comum russo. Então, só que fica o tempo todo Mitya, Mitya, Mitya. Tipo, é o apelidinho carinhoso, sabe? Tipo Samantha, Sa, que tem gente que me chama, Sa, Sami, Sam. É isso. Então, Mitya é de Dmitri. E aí tem um outro nome, blá, 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 que é Katya. Então, basicamente, essa terceira pessoa que está narrando, ela está assistindo os acontecimentos entre o Mitya e a Katya. É isso. Você vai falar, o tom no começo ele também engana, então ele vai dando umas voltas. É um livro cansativo. Sim, se você parar, você perde o fio da meada. Aqui o que o Boris diz é que ele achava o Buni, eu não sei de onde ele tirou isso, mas de alguma fonte certamente, mas nas minhas palavras aqui falando o que o Boris disse, que ele achava o Dostoiévski muito pesado. E de fato é. Então aqui ele notou certas sutilezas e levezas. Eu também. Muita descrição do ambiente. Se eu falar que é raso, meu Deus, eu tenho pra mim, então, que logo depois você sai daqui, você vem pra cá, e aí você tem... Dá pra analisar o macro, mas aqui eu quero voltar pro micro. Mas como que você se coloca perante ao mundo depois de ter vivenciado a sociedade em que você estava vindo e vivendo em exílio? Né? E é curioso porque ele, Solzhenitsyn também, sempre, ele não voltou à Rússia, Solzhenitsyn sim. A vontade, né? A pátria-mãe, né? O quanto que eles gostam. E aqui, se a gente for em uma outra analogia em relação à Mitya no sentido do nosso idioma, na verdade, Demétrio o Dmitri vem do grego e significa voltar à mãe terra. Então tem umas outras questões, não quero me aprofundar, senão vai ficar chato, mas eu sempre vou em busca disso, tá? Bom, vamos lá. Começando de modo não triste, de modo que você fala... A nota do tradutor é uma página só, eu separei para dar o tom. E como assim, ó, 9 de março foi o último dia feliz de Mitya em Moscou. Pelo menos era essa a impressão. Aí você pensa, vai num vocabulário assim. Não, não vai num vocabulário assim. Você vai falar ali... Enfim, vamos lá por partes. Essa Katya é um ranço só. Só que o Mitya também. Vamos por partes. O que acontece? O amor de Mitya, dele por ela. E eu pararia aqui, ponto só. Aí você vai falar, tá, é pueril, é juvenil. Eu não vi deste modo, tá? Pode até parecer que sim, pela tenridade, por talvez ser a primeira grande paixão dele. Pode, mas não vejo também subcamadas aqui como em Dostoiévski, ou uma coisa mais pautada historicamente e mais longa como Tolstói. Não vejo nada disso. Vejo assim, uma admiração muito grande que ele tinha por Pushkin. E eu trarei sim, eu tô aqui para fazer resenha da Dama de Espada já faz um tempinho. Mas enfim, seguindo aqui, tem muito conteúdo. É um livro, não vou falar denso, pesado. É um livro que gera um mal-estar, que parece que vai de lugar nenhum para canto nenhum e que você quer saber o que acontece e você só sabe na último parágrafo do livro. Bom, então a gente tem, no início, um garoto franzino, bonzinho, tudo de bom, e o Mitya e uma Katya também dá pra ver aqui, até a descrição dela eu separei, mas vamos lá, liguei a câmera e a gente vai esquecendo o que separa. Gente, eu juro que eu compro aqueles marcadores, mas eu vivo perdendo, eu vou enfiando dentro de livros e não acho. E aí, assim, só um alívio cômico aqui. Aí eu acho bilhete de loteria antigo, às vezes acho dinheiro, às vezes acho o cupom de quando eu comprei o próprio livro.
e vai sumindo os meus post-its, essas coisas, então por isso que daí eu faço essa heresia, né, para que tem gente que não gosta, de eu dobrar só para eu poder ler aqui para vocês. Bom, pois bem, já começa que essa Kátia, então assim, ele tá num quartinho alugado lá em Moscou, até aí ok, só que a família dele tem umas propriedades, ele não é rico, mas ele também não é paupérrimo não. E esta Kátia, ela tem uma vida, como a mãe dela, como o pai morreu jovem, vamos colocar assim, tipo, jovem nem parece na história, a mãe deu uma educação mais aberta. E é uma mãe legal. Nos poucos trechos que ela aparece, ele ainda descreve aquela mulher com cabelo cor de framboesa, então vai nessa pegada também. E aí ela deixa que ele fique na casa da filha, eles conversam até as 2 da manhã, mas para quem já lê literatura russa, isso não é comum, você ficar na casa da outra pessoa até as 2 da manhã conversando no quarto. E é só conversando mesmo, porque ele é muito pueril, ele é muito celestial, é como é descrito aqui. E ela é aquela mulher, na mesma faixa etária que eles, que devem ter aqui uns 20 anos, muito, 19 para 20, um pouquinho menos que 20, mas tangenciando aí, aquela coisa ainda do finzinho da infância, um ar angelical, mas só angelical, que ela tem uma malícia. É uma malícia, uma coisa de mulher vivida. Então, ao mesmo tempo que é uma mulher bonita, que é uma mulher que está assim, né, em desenvolvimento, ainda tem aqueles traços um pouco infantis, então torna ela assim uma princesa, vamos colocar desse modo. Só que sabe muito bem usar o charme dela, tá? Ela sabe usar o charme dela. Porque aqui você vai falar é uma ilusão, então aí você vai ter que ler para saber. A história. Que grossa, você vai ter que ler para saber, não foi esse o intuito, não. Deixa eu só falar. Então a história se passa neste começo, ele muito apegados a certos eventos que acontecem da vida dos dois, ela dá esperança para ele sim. Então, assim, se houve ilusão, porque tem dois tipos de ilusão bem claro que eu vejo. A pessoa que se ilude sozinha, achava que a pessoa era uma coisa, e aí vai nos seus devaneios sozinhas, e tem livros assim, de russo, depois eu trago, que a pessoa se ilude da cabeça dela, o outro não fez nada. Mas tem, para mim, o pior tipo de ilusão, aquele em que a pessoa dá, assim, sabe, umas migalhas para você se apegar naquilo e continuar se iludindo de que talvez algo mais sério possa vir a acontecer. Enfim, isso ela usa magistralmente e ele não percebe. A gente que está lendo vai percebendo. Se você tiver fôlego para ler essa novelinha curta, mas carregada dessa analogia que parece que está rodeando, rodeando, rodeando. Mas também dá essa impressão que dá do que a Kátia está fazendo com ele. E ele também rodeando, rodeando, rodeando na vida. Tanto que logo aqui no início tem um amigo que ainda faz uma citação, e essas edições são legais por isso. Ele deixa aqui embaixo o poeta na questão do... Deixa eu tirar meu óculos que para eu ler fica mais fácil, já que eu sou míope. Ele usa aqui a questão do... Um amigo aparece, amigo de infância, então sabe qual é a dele, sabe que ele é mais moço tímido, moço que idealiza, aquela coisa... Sonhadora, você vai falar? Sim, mas é um sonhador de que as coisas possam se realizar, de que vamos ser felizes para sempre, encontrar a mulher da minha vida, é nessa pegada. Bom, enfim, e aí o amigo aparece, aí vai assim, estranho, então pra você que eu vou te dar o tom, mas vai assim, estranho, aí o relacionamento tá morno, aquela coisa, chove não molha, não é que você vai ficando angustiado, se você não tem paciência, não é o tipo de leitura que você gosta, você vai largar esse livro, já aviso, então por isso eu vou dar o tom. Mas aí, antes de eu dar o tom, só pra você saber, dá a sequência da história como, que daí eu vou dar spoiler pra quem talvez já tenha lido, porque eu não encontrei uma resenha no YouTube deste livro. Não sei se é porque o Boni era um anticomunista declarado e Gork, que é um queridinho de muitos booktubers aqui, perdeu pra ele, né? Enfim, vamos lá. E aí a gente tem o segundo momento que ele decide pegar o trenzinho, sair de Moscou e ir lá para a cidadezinha onde tem uma fazendinha. Então tem sim ele, dois irmãos, irmão e uma irmã mais novas, mas uma mãe também meio estranha, que mal aparece, parece mais o padrasto, starosta, como chama aqui, é tipo isso. E ele vai lá para esse sítio, vamos chamar assim, né, para ficar mais fácil.
E aí é onde tem a intriga na hora que ele avisa ela que tá indo pra, tá, vou esparecer, vou sair daqui, minha vida vai seguir, daí você fica, ai, que bom, segue a sua vida. Parece que daí meio que dá um um chacoalha, uma corda nela, nessa questão do, pô, você vai perder um cara legal. Mas atente aí que ela é muito das artes. Ela gosta de fazer teatro, ela gosta de aparecer. E geralmente, quem gosta. Geralmente, tá, gente? Cuidado aqui com o que eu vou falar. São pessoas que facilmente conseguem dissimular situações. Isso pra mim ficou muito claro também. E aí consegue manipular o outro, e se o outro tá amando e a outra pessoa percebe, consegue usar do amor do outro, manipular para que fica lá, né? Se não tiver nada melhor, tem aquele lá. Mas quem faz teatro sabe usar né, a máscara, vamos colocar assim, do fingimento para atuar. E quem te garante que não está atuando com o Mitya, ela, na vida real, não só fora do palco. Fica aí para você pensar e para você ler. Acabou aqui, não vou dar mais spoiler. Só para dar aqui um tom da escrita direto deles. Vamos lá. Só uma. Ainda. E ele é. Você vai falar filosófico? Em alguns momentos bem raros, que eu estava esperando até um pouco mais. Ele chega, a mãe vai conversar com ele, a mãe dela, da Kátia, uma conversa aqui, e aí as três começam a discutir a questão do que é ciúme, se amor tem ciúme ou não. E aí fica a mãe conversando, uma conversa bem rasa, a mãe, ele e a Kátia. E aí a mãe, enfim, a conversa vai andando e aí vem assim, a mãe retruca. Olha, quanto a mim não posso imaginar amor sem ciúme. A meu ver, quem não tem ciúme não ama. Aí esta Kátia já mandou um não, mamãe. Com a sua tendência permanente de repetir palavras alheias, o ciúme é uma falta de respeito em relação à pessoa que se ama. Se não acreditam em mim, isso quer dizer que não me amam. Aí a mãe insiste, mas na minha opinião, o ciúme é que é o próprio amor. Eu até li isso não sei onde. Isso estava lá demonstrado muito bem, até com exemplos da Bíblia, onde o próprio Deus é chamado de ciumento vingador. Beleza. Aí continua. Aí então o amigo aparece, né, para ajudar ele na mudança, no sentido de vai, ainda há de se haver o verão, que daí cita um poeta russo, que eu achei bem bonitinho, que é no sentido, ele tá indo, né, no inverno, vamos colocar assim, mas assim, há de se haver o verão, no sentido até de uma promessa de que ele não faça nenhuma besteira, ponto. E aqui embaixo tá tudo certinho. Bom, pois bem. A Kátia uma hora manda para ele, como é tolo, então não percebeu que eu disse os versos tão bem só para você? Aqui, na verdade vou voltar, ó. A jovem cantava no coro da igreja, disse Kátia, com uma ingenuidade fingida. Então, assim, vai ficando, você tem que ter um olhar muito atento para pegar essas coisas. Eu só realmente percebi agora em 2024. Mas também muita coisa aconteceu de 20 para cá. E eu não fiz grifos novos, eu usei os mesmos que eu já tinha grifado, então eu percebi algumas diferenças sim. Então vamos lá. Com uma ingenuidade fingida, desmesurada a respeito de uma jovem que seria de uma inocência angelical. Mitya sentia a proximidade mais intensa de Kátia. Sempre se sente isto em meio à multidão em relação à pessoa que se ama. E também uma dor que esfacelava o coração. Não, ela não lhe pertencia mais. Aqui segue. Vou continuar ainda aqui o tom que eu separei mais carregado. Você vai falar, tá, cadê a metáfora carregada? Eu vou falar da metáfora carregada e aí vamos parar por aqui. Eu faço as minhas análises e considerações finais para quem leu. Nossa, gente, eu ainda separei, que falei, lê essa parte aqui, sem dar o spoiler, só para as pessoas sentirem. Ó, gente, é assim, é dividido por capítulos, tá? Aqui, ó, na página 75, ó. No dia seguinte acordou tarde, depois do almoço. Ficou sentado no terraço, um livro sobre os joelhos, olhando as páginas cobertas de letras e pensando, embotado, ir ou não ir ao correio. Tá aí, ok. Só que aí depois é este o tom.
Fazia calor, borboletas brancas revoluteavam perseguindo-se aos pares sobre a grama quente e sobre o evônimo de brilho vítreo. Ficou acompanhando as borboletas com os olhos e interrogando-se novamente. E aí vai. Então tem bastante de vocabulário carregado, para metáfora, quem gosta, ótimo. Bom, gente, então é isso. Vale a leitura? Acho que toda leitura é válida. Enfim, era um livro que eu iria me desfazer, não vou mais. Mas se você estiver pensando em ler algum outro russo ou quiser começar por algum outro livro da literatura russa, não se engane com esse aqui, não se engane com o título. Mais vale um deste. Você fala, mas eu não quero não ficção. Então eu vou trazer, mas ainda não trouxe os contos dele. Mas eu gosto muito do Turgenev. Para iniciar, tem aqui uma playlist russa. Eu gosto muito de Águas de Primavera e do Tolstói e Padre Sérgio. Acho que são livros mais papum, começo, meio e fim, acabou. Aqui você vai falar, não tem fim? Tem. Mas até chegar ao fim, ele é embaçado. Não tem nem tempo para dizer. Não, peraí que ainda não acabei. Agora, para você que já leu, não tem interesse, quer saber da minha opinião psicológica em relação a este livro, pois bem, vou dar agora. Deixa eu pôr meu óculos, porque eu não vejo quanto tempo eu tenho, e eu tô com pouca memória, tá? Eu não quero que fique longo, não. Bom, então, se você quiser encarar este livro, será de certo uma boa leitura, vai enriquecer bastante seu vocabulário, e você daí pensa as suas próprias reflexões, volta aqui e me conta o que achou. Se você nunca tinha ouvido falar do Bunin, ou que ele tinha sido de fato o primeiro Nobel da literatura russa, também escreva nos comentários, que eu sempre gosto de ler. Bom, boa leitura para você que não gosta de spoiler como eu. Eu não li, não quero que venha me estragar a minha experiência. Então tá avisado. Para você que não tem interesse ou quer saber como eu vou analisar, fica aqui comigo que mais 5 minutinhos nós terminamos. Bom, pois bem. Aí há-se essa mudança, ele vai lá para esse sítio, que é muito estranho também, porque a gente vê muito claramente a ausência da família. Em que sentido? E não estou endeusando família não, porque às vezes fica longe mesmo. Mas dá para entender que os irmãos eram tão jovens que ainda estavam nos colégios internos, tanto, agora eu não vou lembrar os nomes, mas é um irmão e uma irmã que ele nem tem contato, porque estão na escola. E essa mãe também está sempre fazendo as coisas dela. Pois bem. E essa Kátia, nossa, essa mulher não me desceu mesmo. Ela não me desceu em canto nenhum. E essa Kátia, no início... Bom, teve essa conversinha dos ciúmes, que é interessante, que vocês acompanharam. Mas ó o que ela diz aqui ó, na página 20. Como é tolo, então não percebeu que eu disse os versos tão bem só para você? Mas ele não podia esquecer aquilo que sentira ao exame e que não conseguia ter consciência de que mesmo sentimentos não o abandonavam também agora. Kátia percebia também os seus sentimentos ocultos e de uma feita, por ocasião de uma briga, exclamou, só que isso não está nessas brigas. Então, apesar de começar no último dia feliz, lá o dia 9 de março, a gente não sabe o que aconteceu antes. Dá a entender que muito aconteceu, mas também ficaria com o pé atrás. Porque ele ilusiona, não por mal, mas por delirar no sentido patológico, não, isso ele não tem. Mas ele acaba entrando num looping depressivo em relação ao amor dela, isso aqui também para mim ficou claro. E aí ela continua aqui, né? Não compreendo o que faz você me amar, se na sua opinião tudo é tão ruim em mim. O que você quer de mim afinal? Quando ela coloca isso, a gente fica se questionando, mas em que momento? E entenda, atente, na verdade, o narrador é em terceira pessoa, então não é nem ele que está narrando. Então aqui a gente não tem um viés de puxar sardinha, né? Quando é a gente que narra, quando é em primeira pessoa, né? Se fosse o próprio Mitchell narrando, aqui não tem isso. Então em que momento eu fiquei me questionando? Ele chamou ela de ruim. Não vi isso. Mas se ela afirma, não compreendo o que faz você me amar, se na sua opinião tudo é tão ruim em mim, o que você quer de mim afinal? Aí o narrador continua, mas ele mesmo não compreendia porque a amava, embora sentisse que o seu amor não só não diminuía, mas até não cessava de crescer naquele embate ciumento que ele travava com alguém, com algo, por causa dela, daquele amor, da força cada vez mais tensa das suas exigências crescentes. Mas você para e pensa, mas espera, então tem alguma coisa não muito normal com ele, porque ele nem sabe o que gosta nela, já falou tudo isso, o que ainda tá junto? Beleza, aí a vida seguiu.
Vou pular aqui um trecho, mas vou ler aqui, ó. Ele não sabia por que amava, era incapaz de dizer precisamente o que desejava. E, em geral, o que significa amar? Responder a isto era impossível, tanto mais que, em tudo o que Nietzsche ouvia a respeito do amor, em tudo o que lia, não existia uma só palavra que o definisse com exatidão. Nos livros e na vida cotidiana, todos, como de uma vez para sempre, concordaram em falar somente de um amor quase incorpóreo, ou apenas daquilo que se chama paixão, sensualidade. E o amor dele não se parecia nem com um nem com o outro. O que ele sentia em relação a Kátia? Aquilo que se chama amor ou aquilo que se denomina paixão? Era a alma de Kátia ou o seu corpo que o fazia quase desmaiar, que o imergia em certa felicidade pré-agônica, quando ele lhe desabotoava a blusa e lhe beijava o seio, de uma beleza virginal, edênica, aquele seio descoberto com uma docilidade pungente, com um impudor da inocência mais pura. E o próprio narrador vai deixando isso em interrogação. E aí acabou assim, né? Página 21. Aí você vira capítulo 4, que está em Romano, 23, ela mudava cada vez mais. O êxito no exame tinha grande importância, mas mesmo assim havia também outras causas para aquela modificação. Com a aproximação da primavera, Kátia pareceu transformar-se de repente numa jovem dama da sociedade, elegante e sempre apressada. Pois bem, aí ela fez moldes, porque até então aqui era sempre desculpa de que ia ter essa tipo audição para o teatro, só que atende esqueci lá o nome do coordenador, sei lá, que coordena a peça. Gente, esqueci o nome no teatro mesmo. Quem faz a peça, o diretor. O diretor lá era um homem mais velho, um homem que seduzia as mulheres, aqui fica claro em várias passagens, um homem que prometia, levava as mulheres não sei para onde. Ai, enfim, lembro, até nem queria falar disso, ó que avulso entrando aqui na minha resenha de livro. No caso do Puff Daddy, porque né, na minha época era esse o nome dele, mas tangenciou isso também. Enfim, e ela falou que não, em um momento aqui ela diz: eu não abriria a mão da minha arte nem por você, nem por ninguém, nem por amor nenhum. Tá, a gente não sabe exatamente se ela ama. Porque então, nesse primeiro momento, a gente tem começa muito bem, ele ficava lá na casa da sogra, vem, vai. Ela tinha uma coisa de roçar a perna nele, de sensualizar para cima dele, enquanto ele via tudo de modo muito mais espiritual, mais celestial, é nesse sentido. Aí há essa mudança, e aí, na hora que ele fala para ela, beijo, eu tô indo, e que ele de fato fecha lá o quartinho alugado e se prepara, compra o ticket e tal, aí entra uma sofrência que você fala assim, pô, mina, decide, você tá apegada a ele, você não tá com medo de perder esse amor dele que é certo, garantido, deixa ele ir. Seria muito mais simples se ela tivesse deixado ele simplesmente ir. Deu para mim um ar de que ele já estava se conformando. Quer saber? Amei, amo, nem sei direito o que é o amor, que tem esses questionamentos, mas a minha vida vai seguir. Deixa eu ir lá para o sítio, para a fazendinha, ficar naqueles jardins, enfim. Porque tem os mujiques, né, os criados, enfim, mas tem outras minas que se interessam por ele não é feio. Como eu disse, ele não é paupérrimo, mas ele não é rico, mas ele tem lá uma propriedade, que não precisa trabalhar, não precisa nada, fica o dia inteiro lá lendo. E tem essas outras moças que se interessam por ele. E que daí depois, até o padrasto, né? O padrasto, não é o marido da mãe, o padrasto, tipo, ó, filho, vamos, né? Porque ele começa a ficar deprimido, não quer sair do quarto, fica numa busca eterna de ir até o correio, não, mas... Mas por que tudo isso? Porque teve um fator aqui que marcou, e marcou não pouco, que até a gente pensa, nossa, antes dele partir, se ela não tivesse feito nada, tipo, tá bom, um beijo, segue aí a sua vida, e eu sigo a minha aqui, acabou. Mas ela faz uma cena, pra mim, teatral, que aí, assim, você tem que ler, porque daí vai ficar muito chato ficar lendo vários trechos, mas ela faz uma cena teatral na hora do embarque do trem, mas teatral mesmo, de meu amor, as lágrimas rolando, a luva na janela acenando, ele pensando, meu Deus, ela lá na plataforma, e essa cena fica e fica muito. E aí ele tá lá cheirando o perfume que ficou na luva, não sei o que, volta, te ama, e pensa, bom, então eu vou
e o amor tá tudo certo, ela vai fazer as coisas que ela tem que fazer por aqui, vou ficar lá um tempo e aí depois quando eu voltar, tá tudo ok. Mas até você acredita nisso na hora que o narrador tá narrando a história pra gente. Porque você fala, não, essa pessoa não fez isso. Porque quando ele marca a viagem, antes ainda desse negócio da plataforma, que é bem cena de filme, a gente tem as conversas deles voltaram, teve, meu amor, entre lágrimas até, nossa, vai partir, não sei o quê. Pô, mina, acorda, precisava ele comprar passagem para ir? Olha, quando eu pego o ranço de personagem, e a Kátia é uma delas, e ele também, não dá uns tabés e fala, filho, acorda pra vida, vai ser otário até quando? Sabe? Tem outras mulheres aí na vida. E não tô desmerecendo o sentimento dele, mas o meu ponto é, ela fez essa ilusão. Se ela não tivesse iludido, se ela não tivesse feito esse showzinho na plataforma, se aí um pouco mais pra frente ele vai, chega, a vida tá aquele tédio, que é interior, mas ele tá lá fazendo as coisinhas dele. Aí pra que a infeliz vai e manda uma carta pra ele? Pronto, aí desabou. Porque aí ele fica rememorizando tudo o que aconteceu entre eles, esse momento da plataforma, o dia não sei das quantas, o dia tal, não sei o que daí você fala, tá bom, filho, né? Legal, mas cadê ela? Que podia também pegar o mesmo trem, chegar lá em X tempo, que podia escrever cartinha, porque naquela época a cartinha vai, cartinha vem. E ele passando vergonha indo lá nos correios, o povo já tá até com dó, que só tinha sempre o jornalzinho para dar para ele. E aqui você fica num misto de acorda e vontade de abraçá-lo, do tipo, calma que isso vai passar. Mas também porque que a outra não cessou? Então eu volto no ponto, tem a ilusão? Tem a ilusão, mas não é só dele, não foi só da cabeça dele, porque ela meio que alimentou que ele se iludisse. E aí dá essa raiva. Pois bem, aí a gente continua aqui, aí vai ficando ainda pior, tá? Vai ficando pior, eu vou terminar. Enfim, vai ficando pior, que já falei. Aí aqui, ó. Olha os pensamentos dele. E no mesmo instante, Kátia fez se lembrar imperiosamente. Porque daí qualquer coisa, aí parece que ele tá delirando. Bom, gente, as mulheres se vestiam mais ou menos parecidas, né? Naquela época, assim, né? O mesmo chapéuzinho, o mesmo tom. Então, às vezes ele pensava, ele estava tão pensando nela, quer dizer, a vida dele não andou. Porque ele foi para outro lugar, mas se você não resolve isso internamente, você pode ir para o lugar que você for, você arrasta isso junto. E ainda com o aval dela lá alimentando, como eu disse, não vou ser aqui redundante e repetitivo até não poder mais. O que acontece? Aí ele começa, nossa, como parece, será que é? Que ela poderia ter pego lá a charrete, a carroça, enfim, aqui tem vários meios de transportes para ter ido até ele, sim. Ela sabia onde que era e até, acho que agora, salvo engano mesmo, ela falou, lá para não sei quando a gente se vê. Ele não ficou esperando, mas sim, né? Aí aqui, ó, Mítia se pilhou desejando aquele braço feminino desnudo e a curva feminina da moçoila na janela, que se estirava para cima, desejando a sua saia sobre a qual desapareceriam as coluninhas firmes das pernas nuas, e sentiu com alegria o poderio de Kátia, o seu domínio sobre ele, e percebeu a sua presença oculta em todas as impressões daquela manhã. Então, toda coisa que ele ia fazer, toda caminhada no jardim, toda pessoa que vinha conversar com ele, pronto, ia para lá os pensamentos, que daí você fala, isso já não tá ficando, com muitas aspas aqui, eu tenho que tomar cuidado com o conceito normal e anormal, mas não tá seguindo, tipo, não tá te levando a canto nenhum. Você não tá vivendo uma vida saudável pensando que as outras pessoas e nesse nível de delírio. E se aqui não fosse, vai falar delírio por quê? Porque se fosse baseado no concreto, ela estaria mandando cartas a ele estaria respondendo, as conversas indo, vindo, enfim, aí outro pensamento aleatório que me toma agora, tipo o que aconteceu com o Freud e com a Berta, a esposa dele. Eles ficaram anos trocando cartas, se correspondendo assim, antes de casarem até. Então, assim, se aconteceu isso com Freud, acontecia muito nessa época, né? Não foi só com ele, os amantes, os enamorados, as pessoas que se amavam. Só que dela não vem nada. E aí ele vai escrever o que também para ela? Beleza. Mas ele também se questiona, por que não escrever? E aí a gente também se questiona, vai escrever o quê? Vai escrever as mesmas coisas de sempre? Então, meio que ficou faltando peça, só que não. Essa sensação, enfim, o livro tem bastante coisa para ser dito. Aí a vida anda, ó.
Ó, mas como esse tempo lhe parecia distante agora, em que medida ele fora então bem menino, inocente, de coração singelo, pobre nas suas modestas tristezas, alegrias e devaneios, o seu amor sem objetivo, incorpóreo de então tinha sido um sonho, ou melhor, a recordação de um sonho maravilhoso. Mas agora havia Kátia, havia uma alma que encarnara em si o mundo e que o dominara por inteiro. Então, minha questão é, se ele não vê ela só de modo sexuada, como o diretor lá do teatro via, e os outros homens também, era que, né, esse amor sem objetivo, incorpóreo, é uma coisa então além, tá? Mas essa cisão, ela nunca é boa, a cisão de só o corpo ou só a alma. Isso tudo tem que ser fundido numa só pessoa para o casal seguir, né? E para ela, que a gente não tem aqui mais notícia dela, a gente só vai acompanhando com o narrador vai falando dele. Porque aí parece assim, ela sumiu, você que não tá vendo. Então, assim, tem. Não vou falar aqui pegadinhas de leitura que eu não vejo assim, mas dicas para você acompanhando. Enfim, deixa eu ir aqui. Já era para ter acabado esse daqui. Aí tô aqui, você tá aqui lendo, e daí tá indo, tá ruminando. O padrasto, ele vai ter uma parte importante aqui, porque, ó, então já na página 73, e o seu sofrimento começou a atingir o limite derradeiro. Os campos e florestas que atravessava oprimiam-no a tal ponto com a sua beleza, a sua felicidade, que ele passou a sentir em alguma parte do peito uma dor que era até física. Pois bem, então ele já está até psicossomatizando, como a gente diz em psicologia. Se já está até sentindo dor física, está nada elaborado na parte psíquica, na parte emocional, que já está acometendo o corpo, então ele já está sentindo dores, mas não por menos, né? A gente já está na metade do livro e nada. Pois bem, a vida continua, e aí ele coloca, ele termina o capítulo assim: se a carta não chegar dentro de uma semana, eu me mato. Aí a parte outra que eu já li para dar o tom, que carta, né? Que daí ele tá lá esperando, neve que vai, neve que vem, enfim. E aí Mitya, naturalmente, não podia deixar de compreender que não imaginaria nada mais absurdo do que isto, suicidar-se, esmigalhar o crânio, interromper abruptamente o bater de um coração jovem e vigoroso, interromper o pensar e o sentir, ensurdecer, cegar-se, desaparecer daquele mundo inefavelmente belo que somente nessa ocasião, pela primeira vez, abria-se todo diante dele, perder num só instante e para sempre qualquer participação naquela mesma vida em que existia uma pessoa de Kátia. E o verão que chegava, o céu, as nuvens, o sol, o vento morno, os cereais nos campos, os povoados e aldeias, as moças, as mamães, a propriedade rural, Anne e Kostya, os irmãos dele, os versos nas velhas revistas, em alguma parte ao longe, Sebastopol, o desfiladeiro de Baidar, as montanhas abrasadas e roxas, blá, 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 blá. Ele compreendia isto, mas o que fazer? Não sou eu nem que estou dizendo, é o próprio narrador. Então, assim, ele tem uma consciência disso, do que está acontecendo, mas ele consegue elaborar? Não. Então, a gente vê que ele está com não vou dizer uma paixão mal resolvida, mas com sérias questões psicológicas a serem trabalhadas para ele poder entender tudo isso, até aceitar que ela não quer e se desapegar dessas lembranças que nutrem este pensamento dele e o adoecem. Porque se ele está parado nisso, o tempo cronológico está correndo, mas o psicológico está estagnado nesta fase e não está havendo correspondência do outro lado, então a gente tem um quadro psicopatológico, sim, que está consumindo inclusive a vida dele. Aí aqui, aleatório, deixou de ir aos Correios, obrigou-se com um desesperado, um supremo esforço de vontade a suspender aquelas excursões, as idas dele até o Correio. Deixou também de escrever, já escrevera tudo, asserções desesperadas de que amava com um amor que não existia ainda sobre a terra, súplicas humilhantes de que lhe concedesse o seu amor, ou pelo menos suas amizades, blá, 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 blá. Aí uma vez o padrasto tá chegando lá, tá vendo ele nessa comiseração, e agora que vai adiantar bastante. Fala assim, amigo, seguinte, tem umas mulheres lá, não sei o que, eu vou te arrumar uma. Porque esse padrasto é meio safado, né? Enfim. Mas, ó, pega aí uns tantos rublos, que eu vou falar com não sei quem, e bem safado mesmo, que ele fala assim, aquela lá recém-casada, o marido não tá, enfim, pra você poder, né, desaluviar e esquecer. Porque até as moças que no início estavam gostando dele ali, aí ele nem tá dando bola, tipo, ele não se permite amar.
outra pessoa. Tem uma, acho que é Sônia aqui o nome dela, bem assim, você vê que tipo, ela tá toda interessada nele, tá jogando o charme no sentido de dando todas as... A, dando todos os indícios de que tá afim dele, que não tá afim do outro, que quer chamar para casa, mas ele nem tá percebendo isso. Isso é você que tá percebendo quando você tá lendo. Ele não, as outras já estão percebendo, aí a vida até dessa mina segue depois de um bom tempo, que você vai ficar gostando de uma pessoa sem ter retorno até quando? Nossa, só foi muito sonso. Mas enfim. Aí a vida segue, segue, segue. E com todo respeito, gente, aqui eu entro na história e fico chorando, gritando, xingando, tipo, vai. Isso também é um dos prazeres que a leitura de ficção me permite. Tá, beleza. Aí ele arruma, resumindo, ele arruma um encontro para dar uma aliviada no estresse e não pensar mais nela. E assim, a mina ainda cobra. Ela não é Proust, mas tipo, ai, tá bom. É um fracasso total. Só que a gente não sabe. Aí que tá. Isso é tão mal escrito, não é mal escrito no redigido, mas foi tão pouco explorado pelo narrador que a gente não sabe se foi um fiasco, se ele foi impotente e não conseguiu ter a relação com ela, que foi feita numa cabaninha lá no jardim, não sei das quantas, enquanto o padrasto enrolava, desrola aí de quem já ajudou alguém a fazer alguma coisa nesse sentido. O que acontece? Você não sabe se ele não conseguiu ter uma ereção, isso para mim não ficou claro, ou se foi muito, muito ruim e que acabou muito rápido, que daí a mina também já pula fora e ele fica com uma certa culpa, mas isso também não é tão explorado, mas claramente ele não gostou. Acho que aqui o adjetivo que usou foi meio decepcionante. Então, o que foi decepcionante? Teve e não teve, teve e foi ruim, decepcionante, ou não teve e foi decepcionante por não ter tido? Não sabemos aqui, não tem resposta para isso. Aí, dias depois, assim, para não dizer horas, vem uma cartinha da infeliz. Da infeliz, então, assim, ele já tinha ido, ia passar pelo processo de culpa, que talvez fosse, para mim, eu não posso afirmar se teve relação ou não, mas tendo ou não tendo, ele tava já, tipo, nossa, trair, não, como você trai uma pessoa que você nem tá junto? Mas na cabeça dele, tipo, será que eu traí? Aquele amor puro, tal, não sei o que, enfim... Aí vem uma cartinha com escrito isto. Faço questão de ler esta cartinha que, nossa, podia ter sido mais feliz essa pessoa, né? Não, aí a Kátia escreve: Querido Mitya, não me queira mal, esqueça tudo o que aconteceu. Eu sou má, estragada, vil, sou indigna de você, mas amo loucamente a arte. Eu me decidi, a sorte está lançada, estou partindo em viagem e você sabe com quem? 3 pontinhos. Você é sensível, inteligente, há de me compreender. Eu te imploro, não te atormentes e não me atormentes também. Não me escrevas nada, seria inútil. E sádica ainda por cima, porque ela podia simplesmente ter falado, olha, não sou pra você, enfim, vou seguir minha vida, segue a tua aí, já faz tanto tempo mesmo que a gente não se vê, mas não, olha o que ela pontuou, não me queira mal, não, te quero mal sim, vá pros quinto, não se sabe da onde, esqueça tudo o que aconteceu, mas ele só estava vivendo de memórias, de lembranças, como assim a pessoa esquece, e como você manda a outra pessoa esquecer, que poder você tem para inferir no que o outro vai fazer ou não com os pensamentos dele. Eu sou o mais estragar, isso é mesmo. Viu, sou indigna de você. Só escrever isso já tava bom. Olha, eu não sou uma pessoa legal, não fui uma pessoa legal com você, sou indigna, o que você quer não é o que eu quero. Tal. E amo, sou tudo isso, mas amo loucamente a arte. Escreve feliz. Olha, eu prefiro a arte então. Vai ser uma pancada na cabeça do outro? Vai, mas seja honesta. Não, aqui eu tô analisando com vocês. Aí aqui, você é sensível e inteligente, há de me compreender. E daí que ele é sensível e inteligente? Que bom que você ressaltou algumas qualidades que ele tinha. E sim, isso faz com que ele vai te compreender, mas não quer dizer que ele não vai sofrer, não quer dizer que ele não vai ter outros pensamentos além da compreensão. Porque daí eu pergunto, você compreendeu ele? Aparentemente não. E eu te imploro, não te atormentes. Você não pode pedir que uma pessoa não vai se atormentar, você não pode pedir nada. Os sentimentos, as sensações do outro, não é tua. E não me atormentes também. Então quer dizer assim, ela quis dizer não me atormente, mas se ela não se atormentar, mas para não me atormentar. Não me escreva nada, seria inútil. Quer dizer, eu só escrevo
nos dias de hoje, o WhatsApp manda isso e te bloqueia. Vai falar como com a pessoa se você está ainda em outra cidade, enfim. Quer dizer, coisa de gente que não tem a mínima responsabilidade afetiva. E com esse tipo de pessoas, nossa, dói aqui no meu âmago. Beleza. Aí ele entendeu tudo, terminado para sempre, enfim. Aí olha aqui, enfim, eu quero terminar aqui, já ficou mais longo. Aí ele fica 2 dias que você fica, ó, Mitya voltou a si, todo suado, com a consciência tremendamente clara de que estava perdido, de que no mundo tudo era tão monstruosamente sem esperança e sombrio como não podia ser no além-túmulo, no inferno. E aí continua. Aí ele continua, Kátia, disse sentando-se na cama e jogando as pernas para fora. Kátia, o que é isso afinal? Ele conversando com ele sozinho. Perguntou alto, certo de que ela o ouvia, que estava ali, que se mantinha calada, que não respondia unicamente porque ela mesma também estava esmagada e compreendia o horror e reparava de tudo aquilo que tinha feito. Aí ele percebe, tanto faz, Kátia, murmurou ele com amargura e carinho, querendo dizer que lhe perdoaria tudo, contando que ela se atirasse como outrora na direção dele. E olha só, no finzinho ainda. Para que pudesse salvar-se juntos, salvar o belo amor de ambos, naquele maravilhoso mundo primaveril que tão pouco tempo atrás assemelhava-se a um paraíso na cabeça dele. Aí ele continua, graças, né, que ele percebe. Mas depois de murmurar, tanto faz, Kátia, compreendeu no mesmo instante que não era o mesmo, não existia mais, nem podia existir salvação, não podia voltar àquela esplêndida visão que lhe fora dado ver um dia lá onde que eles conheceram, enfim. Aí aqui ele percebe isso tudo, é doloroso, ele não soube lidar com essa rejeição, com este término, com este fim, e dá prosseguimento à vida dele, zero suporte de ninguém, que a mãe dele, como diz, não aparece, os irmãos estão estudando, o padrasto, acho que dentro do que ele conseguia, ele tentou apresentar uma outra mulher, enfim, talvez pudesse, mas aí de novo vem essa Kátia com essa carta, e aí eu vou ler o último parágrafo, que é tristérrimo. Aquela dor era tão forte, tão intolerável, que sem pensar no que fazia, não compreendendo o que resultaria de tudo aquilo, desejando fervorosamente uma coisa apenas, livrar-se por um instante que fosse daquela dor e não tornar aquele mundo horrível em que passara o dia todo e onde apenas um instante atrás estivera imerso no mais horrível e repugnante de todos os sonhos terrestres. Apalpou e puxou uma gaveta do criado mudo, apanhou a esfera fria, pesada do revólver e, soltando um suspiro profundo e alegre, abriu a boca e com toda a força, deliciando-se, atirou. E assim acaba na página 118. Então, que o único momento de prazer que ele teve foi findar o sofrimento? Foi. Lembra um pouco o sofrimento do jovem Werther de Goethe aqui? Pouco, aqui é mais leve a leitura, mas a gente vai acompanhando o passar de meses, no passar das estações, de alguém que está sofrendo sozinho e que a outra pessoa está nem aí. A outra pessoa, não, de novo, não teve a mínima empatia para nada, para com ele. Só que o modo como ele termina é a solução? Claro que não. Ele poderia ter elaborado, mas que base ele tinha? O que aconteceu antes, no início dessa história toda? Não sabemos. A gente só sabe que o último dia feliz foi o dia 9 de março, enfim, essa história toda começou. É um bom livro, fica aqui minha análise, fica aqui uma análise bem rasa, bem por cima, nem era o intuito demorar tanto tempo assim. E eu desejo que vocês leiam e interpretem e sofram com os personagens, fiquem com raiva, chorem, torçam. É isso que faz a leitura agregar. E se repensar também, que nessa minha segunda releitura, né, quase literalmente 4 anos depois, né, de outubro, novembro, mês que vem é férias há 4 anos, dos nossos momentos na vida também. E você trazer e aplicar isso para os seus relacionamentos pretéritos, para o momento presente que você vive, por todas as dores que você já sofreu. E se você está aí pensando em terminar como um Mitya, não faça isso. Se valorize, não espere que o outro te dê valor, né? E não deposite seus sonhos na outra pessoa, deposite em você. Então aqui ele tem também umas questões de dissociação. Não existe ele tudo para outra pessoa, não dá pra gente se esvaziar assim pelo outro, porque daí o outro vai embora, como que você finda a dor? Ele teve que matar lá dentro dele. O suicídio nada menos é do que você exterminar o outro internamente, não ir lá
e findar a pessoa, quando você encerra por dentro. Por isso que ele estava feliz. Era um modo até dele terminar com ela. Só que também a história não continua. E a pergunta que eu fiz é: você acabou com a sua vida? Ela continuou, foi, sei lá, foi sair com o diretor e seguir vida. E se receber uma notificação, ah, bom, morreu, ah, tá, vai dar mínima. Por tudo que foi narrado aqui, duvido que essa Kátia se importaria. Enfim, então foi a primeira prosa no exílio dele. Não li mais nada dele, mas acho que tem coisa dele mais traduzida. E fica aqui a dica de Dias Malditos de novo. Eu vou fazer uma playlist Jabune, que depois eu trago os contos dele. Ufa, resenha longa, mas se até o cão já leu, não vai você aí ler? Vem se despedir. Gente, se você puder se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. Se deixar um coraçãozinho ou uma patinha, uma carinha